teu microfone tá... Nossa, acho que a professora ficou surda. Eu até tirei um lado aqui. Mulher não ri no microfone, mulher, pelo amor de Deus. Você vai matar a gente. Bom, gente, continuando, né? Tá, a gente tava falando dos processos cognitivos básicos, né? Aí, beleza. Eu escolho, por exemplo, o processo da inteligência, certo? Ah, professora, eu quero estudar inteligência, eu quero fazer um instrumento psicológico sobre a inteligência. Menino, meus parabéns se você quer fazer um instrumento que fale da inteligência no geral, porque a inteligência é um negócio que tem trocentos mil fatores, e vocês sabem disso, é um negócio, assim, muito amplo, muito, sabe... Então, assim, para fazer um instrumento sobre a inteligência, no geral, é um instrumento aí que demoraria quantos anos para ser construído? Aí você fala, aí, se você escolher fazer um instrumento sobre inteligência, então a inteligência é o seu sistema, ok? Você escolheu, boa sorte. Aí depois você vai falar, não, professora, realmente falar sobre inteligência no geral vai dar muito trabalho, sabe? Eu não tenho essa disposição para ficar aí anos e anos construindo esse instrumento. Eu vou falar sobre inteligência verbal, que é um dos tipos de inteligência, né? Tem várias. Beleza, vai falar sobre inteligência verbal? Muito bem, então inteligência verbal é o seu sistema. Ah, professora, mas inteligência verbal não faz parte do sistema inteligência? Faz, mas a gente tem que entender que o sistema não é... Ah, inteligência verbal está dentro da inteligência, mas não é isso que define o que é o sistema. O que define o que é o sistema é o tema imediato que você escolheu para estudar. Então, inteligência verbal é um subsistema. Mas se você escolher ele definitivamente para estudar, ele vai ser o seu sistema. Ele é o seu universo de interesse, é o objeto psicológico com o qual você vai trabalhar. Agora, se você fala, professora, eu quero ser ainda mais específico. Dentro da inteligência verbal, a gente tem dois atributos, duas características da inteligência verbal, que definem a inteligência verbal. Temos a compreensão verbal e temos a fluência verbal. Compreensão, se eu não me engano, é o quanto você consegue compreender, né? Quanto você consegue entender e aferir significados às coisas que a pessoa está falando. E fluência é o quanto você consegue reproduzir, né, determinadas características, etc. Beleza, então aí você fala, professor, eu acho que eu vou fazer o meu teste, vai ser sobre compreensão verbal especificamente, para medir a compreensão verbal das pessoas. Beleza, percebam que compreensão verbal é um subsistema, subsistema, né? Porque tá dentro de inteligência verbal e tá dentro de inteligência. Mas a partir do momento em que você define e decide que compreensão verbal vai ser com o que você vai trabalhar especificamente, ele vai ser o seu sistema. Essa definição vai ser o sistema. Ok? Conseguiram compreender? Então, sistema psicológico é necessariamente o que eu escolhi para estudar. Qual é o meu tema principal? Qual é o meu objeto psicológico? Certo? Beleza. Então, o sistema em si... Aí tá, né? Eu falei. Mas o sistema é o meu objeto de estudo e tal. É o seu objeto psicológico, é o que você quer estudar. Mas lembra da história da perinha? A perinha feliz? Pois é. Você não vai conseguir medir isso. Além de ser um conceito abstrato, a gente não consegue medir as coisas em si. O que a gente mede, que eu falei? A gente mede as características dessas coisas. Então, por exemplo, se eu decido fazer um instrumento sobre compreensão verbal especificamente, como que mede a compreensão verbal? Afinal de contas, compreensão verbal é um negócio meio abstrato, né? É difícil de você falar. Não sei, como é que mede a compreensão verbal, gente? A gente pode ver, por exemplo, eu dou uma frase para vocês e aí vocês me dão um sinônimo dessa frase. Eu peço para vocês me darem o sinônimo, vocês me dão um sinônimo. Se o sinônimo estiver correto, isso significa que vocês compreenderam essa frase verbalmente. Beleza. Então, uma das características da compreensão verbal, e isso eu estou tirando de um dos testes mais famosinhos na psicologia, que é o VISC. Uma das características da compreensão verbal é você conseguir atribuir sinônimos às frases ou às palavras. Então, percebam que, no final das contas, eu não estou medindo a compreensão. Eu estou medindo as características que ela me traz.
Novamente, a história da peirinha. Eu não consigo medir a peira. O que é a peira? Peira. Não sei. Eu consigo medir o peso da pera, a altura da pera, a forma da pera, a doçura da pera, a acidez da pera, sei lá, da pera. Então, é isto, entendeu? A gente mede as coisas nas ciências, no geral, a gente não mede a coisa, a gente mede as suas características, ok? Então, percebam que você define o seu objeto de estudo, mas ainda mais importante do que definir o seu objeto de estudo é você definir quais são as características que esse objeto traz. Então, se você decide que você quer fazer um teste sobre ansiedade generalizada, ou então se você quer fazer um teste sobre ansiedade frente a provas, você vai precisar caracterizar o que é a ansiedade frente a provas. Quais características da ansiedade se apresentam? Como que elas se apresentam? O que define isso? Então, é muito mais importante que definir o sistema é definir as suas características, porque é só desse jeito que a gente consegue construir. Mas, professora, como que eu faço isso, né? Se um dia eu quiser ser um grande construtor de instrumentos, famosíssimo, rico, vendendo aí para as editoras, viajado, formado em grandes instituições de ensino, universitárias. Professora, Oi. desculpa interromper, mas é porque, assim, meio confuso. Tipo, o sistema é o universo e o objeto da pesquisa vão ser as características desse universo. O objeto da pesquisa é o sistema. As características, eu acho que é porque eu defini de uma forma meio confusa aqui, mas as características vão ser o que você vai precisar descrever para conseguir medir o seu objeto de estudo. Então, por exemplo, se você decide que o seu sistema é a inteligência e você quer medir a inteligência, você vai precisar descrever a inteligência, o que é a inteligência, como caracteriza a inteligência, quais comportamentos que são aí desenhados pela inteligência, como eu consigo ver a inteligência na prática. E é isso, principalmente, que você vai precisar definir para conseguir construir esse instrumento, ok? Mas aí vocês me perguntam, ok, professora, mas eu decido que eu quero fazer um instrumento sobre habilidades sociais, sobre assertividade, sobre conseguir me impor frente a algumas situações. Como que eu faço isso? Como que eu defino quais são as características da assertividade? Se, sei lá, eu não sei, nunca estudei sobre assertividade, simples. Simples não, né? Entre aspas. Você vai precisar pesquisar muito sobre assertividade. Você vai precisar pesquisar vários conceitos sobre assertividade, teóricos que falam de assertividade, que falam das características, inclusive outros instrumentos que trabalham com assertividade. E é desse jeito que a gente vai construindo o conceito. Se a gente não tem ideia, a gente tem uma ideia vaga do que esse conceito representa, é somente pesquisando na literatura que a gente consegue definir esse conceito de uma forma melhor e caracterizá-lo e quebrá-lo em pedacinhos, ok? Depois de falar de sistema, de falar desse objeto de interesse e falar das características, a gente vem com os atributos. Os atributos, na verdade, é só um nome mais chique para características. É a mesma coisa, tá, gente? São sinônimos. Então, voltando a falar da perinha, a perinha é a pera, é o meu sistema. Beleza, quais são os atributos da pera? Peso, tamanho, cor, acidez, doçura. Então, os atributos, quando eu falo de atributos, eu estou falando das características desse meu objeto de estudo. Então, se eu vou estudar o fenômeno da depressão, quais são as características da depressão? Como que a depressão se apresenta? Como que ela pode ser observada? Então, esses são os atributos. É a forma com que eu vou descrever, caracterizando esse meu objeto de estudo, ok? Então, atributos e características é a mesma coisa. Agora, quando a gente vai definir um atributo, né, uma característica de alguma coisa, a gente precisa entender que todas as coisas dentro de fenômenos psicológicos, elas são multifatoriais, elas não vêm de uma coisa só, elas não são definidas de uma coisa só, né?
Então, peraí, deixa eu ver o outro slide que eu acho que vocês vão entender melhor. Aqui, voltando para o nosso negócio aqui da inteligência verbal, etc. Então, chegamos à conclusão de que a gente quer falar sobre inteligência verbal, certo? Esse aqui é o meu sistema, esse aqui é o que eu quero estudar. Só que a inteligência verbal, ela não é definida por uma coisa só. Ela é definida por pelo menos 2 características aí, né? Compreensão verbal e fluência verbal. Agora, percebam que cada um desses aqui, tanto a compreensão verbal quanto a fluência verbal, também não são definidas por uma coisa só. A compreensão verbal, para você dizer que uma pessoa tem compreensão verbal, ela tem que passar por uma série de fatores ali, é multifatorial. Então, a pessoa compreende bem porque ela sabe atribuir sinônimos às coisas? Sim, mas não só isso, tem outras coisas também. Então, percebam que é como se fosse um ciclo aí sem fim, né? Que uma coisa que define outra, que tem várias características, tem vários fatores, e cada fator desse tem outros fatores que indicam, entendeu? Então, a gente precisa entender que quando a gente vai construir um instrumento, a maioria das coisas que a gente constrói não vem de uma coisa só, não tem um fator só, é multifatorial, muitas variáveis, muitas coisas envolvidas para que aquilo aconteça. E para um teste ser bacana, para a gente dizer, tá, vamos lá, vamos falar de ansiedade generalizada. Para eu dizer que esse teste sobre ansiedade generalizada é bacana, é legal, ele tem que conseguir trazer o máximo possível de características da ansiedade nele. Porque se ele não trouxer o máximo de características da ansiedade nele, ele não vai ser legal o suficiente, ele não vai ser bom o suficiente. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Digamos que, eu dei esse exemplo nas outras disciplinas, acho que na disciplina de avaliação 2. Digamos que eu pegue e fale assim, gente, olha só, sabe o livro de psicometria que eu passei para vocês lerem? Então, vai ter prova semana que vem e a prova vai ser o livro inteiro. Vocês vão ter que estudar o livro inteiro para conseguir passar nessa prova. Mano, certeza que vocês iam me odiar primeiro, né? Como assim, professor? O livro inteiro? Meu Deus do céu. Aí é uma semana só pra estudar, tá? Uma semana. Vocês vão ter que dar o jeito de vocês aí de ler esse livro, porque a prova vai cair o livro inteiro. Mano, aí lá vai começa o desespero, né? Tá, beleza. Aí, como eu sei que vocês são, porque a aluna é assim, tem uma média aí de comportamentos iguais, uma boa parte das pessoas vai falar assim, acho que a professora, sei não, hein, essa professora aí, meio estranha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar só os 3 primeiros capítulos, que pra mim são os mais importantes, né, que eu acho que definem as coisas melhor, e eu vou estudar só esses 3 primeiros capítulos, e se cair questão dos outros, eu tô lascado mesmo, já tô lascado mesmo, mas é melhor estudar os 3 primeiros capítulos do que não estudar nada. Beleza, aí você vai lá e estuda os 3 primeiros capítulos. A outra metade da turma vai dizer assim, caraca, eu acho que eu vou estudar só os 3 últimos, porque eu acho que os 3 últimos são mais essenciais, são os que ela falou mais na aula, então eu vou estudar eles. Beleza, então, aí tem umas 2 ou 3 pessoas da turma que vão dizer assim, se a professora passou o livro todo, eu vou estudar o livro todo. Aí a pessoa, os abençoados vão lá e estudam o livro todo. Meus parabéns para as pessoas que conseguiram estudar o livro todo em uma semana. Até porque o livro de psicometria é meio chatinho de estudar. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha nos capítulos que eu passei para vocês. Vocês leram? Vocês conseguiram aí dar uma vislumbrada nas coisas? E aí, vocês gostaram? Eu falo que o Pasquale não tava muito de bom humor. Na verdade, o livro até, assim, depois fica mais de fácil entendimento. Mas tem alguns textos do Pasquale que ele tá de melhor humor, que as coisas ficam mais bacaninhas. Mas, enfim, tá bom, né? Aí, eu, professora, tô morta de cansado e aí eu, nos meus pensamentos, né, elaborando a prova, vou falar assim, quer saber? Eu acho que eu vou, na prova, vou passar só os 3 últimos capítulos. Acho que talvez eu tenha exigido demais deles, né? Eu vou passar só os 3 últimos, que aí fica mais fácil pra todo mundo, etc e tal, beleza. Passei só os 3 últimos. Aí,
todo mundo faz a prova, vai ficar indignado com a prova. Quem é que vai ficar indignado? Quem estudou os 3 primeiros e quem estudou o livro todo vai ficar putaço. E os que estudaram só os 3 últimos, né? Muito provavelmente vão sair muito bem na prova. Coitado dos que estudaram só os 3 primeiros capítulos, que aí não vão acertar nada, né? Então, olha só como é que é o aluno. Certeza que é assim. Não, certeza não, mas eu tenho quase certeza que é assim. Aí os que estudaram só os 3 primeiros capítulos vão chegar e falar assim para os que estudaram só os 3 últimos, né? Ai, nossa, que ridículo. Eu odeio essa professora. Pelo amor de Deus. Ela falou que ia passar o livro todo. Eu só estudei os 3 primeiros, indignante, revoltada, tirei uma nota péssima. E aí os que estudaram os 3 últimos, que foram super bem, né? Vai olhar assim, né? Revoltante. Poxa, que pena, amiga, que pena que você tirou uma nota baixa. Mas lá dentro a pessoa tá pulando de alegria, né? Ainda bem que eu só estudei os 3 últimos, se lascaram, ainda bem. Acontece, gente, acontece nas melhores instituições de ensino. Mas enfim, beleza. O que esse exemplo significa sobre dimensionalidade? Imagina que a gente vai fazer um teste sobre aptidões mentais. Se eu não coloco dentro desse meu teste todas as características das aptidões mentais, ou o máximo de características possíveis, digamos que eu coloque só uma partezinha, só um pedacinho, significa que as pessoas que têm mais esse pedacinho, elas vão sair muito melhor, e outras vão sair muito mal. Então, deixa eu lembrar aqui da compreensão verbal do Vyske. Na compreensão verbal do Vyske, tem algumas características da compreensão verbal, que é conseguir atribuir sinônimos, né? Conseguir falar o significado das coisas, o vocabulário, conseguir colocar as palavras em frases, né? Vamos trabalhar nessas 3 características. Digamos que eu faça um teste sobre compreensão verbal e só trabalhe com sinônimo, não trabalhe com as outras características. Então, o que significa? Que as pessoas que sabem atribuir sinônimos vão se sair muito, muito bem nesse teste. Mas as pessoas que não sabem vão sair muito, muito, muito mal. Porque as outras características foram jogadas fora. Então, digamos que uma pessoa, ela não saiba atribuir sinônimos muito bem. Mas ela sabe, por exemplo, falar bem, ela sabe atribuir vocabulários, né? Ela sabe o significado das coisas e ela sabe colocar isso em frases. Mas sinônimos ela não sabe tão bacana assim. Eu posso dizer que essa pessoa não tem compreensão verbal? Não posso, porque ela tem as 2 outras características. Mas porque o meu teste não estava completo, essa pessoa vai muito mal. Então, quando eu falo de dimensão do atributo, é saber que cada coisinha tem inúmeras e várias características. E quando eu construo um instrumento, eu tenho que tentar o máximo abordar o máximo de características possíveis, não deixar faltar nenhuma, para que os scores, para que os resultados do meu teste não sejam invalidados, não sejam enviesados, ok? Pronto. Aí, como é que eu sei quantas características, quais características, se é unifatorial, se é multifatorial, o que está envolvido aí nesses fatores, etc., como que eu sei quantos e quais? Novamente, literatura, tá? É estudando mesmo, é escolhendo uma abordagem, é olhando os dados empíricos que tem sobre ele, olhando outros estudos, outros instrumentos que foram feitos sobre essa característica aí, sobre essa definição. Gente, essa palavra aqui, ela confunde muita gente. Essa palavra construto, e vocês vão ouvir muito ainda essa palavra em avaliação psicológica. Construto é a definição, tá? Então é assim, se o meu sistema é inteligência verbal, o construto é a definição. O que é o sistema? O que é a inteligência verbal? Isso é o construto, é como eu defino aquilo, ok? Só que na psicologia a gente tem um problema. Qual é o problema? É a quantidade. Eu acabei de falar pra vocês que pra gente achar a característica, a gente tem que pesquisar, né? Literatura e tal. Só que temos um problema, que na psicologia, o tanto de teoria que a gente tem, minha gente. Tem teoria pra tudo que é canto. Agora, o problema ainda maior é porque, digamos que você queira fazer um teste de abordagem gestáltica.
Beleza, você escolheu sua abordagem e a sua teoria. Só que cada teórico da Gestalt vê o mesmo fenômeno de formas diferentes. Então, percebam a dificuldade aí do construtor de instrumento. É difícil você escolher a abordagem, você olhar para o teórico, porque esse teórico fala uma coisa, o outro já vê de completa forma diferente. Aí tá, ainda tem os teóricos, ainda tem os intérpretes dos teóricos, porque as pessoas que vão olhar para aquela teoria e vão tentar interpretar ela, ainda vão dar interpretações diferentes. Então, é uma confusão. Então, quando a gente vai escolher um construto, uma definição, a gente ainda tem que pensar, ok, eu quero fazer um instrumento sobre isso aqui, mas sobre isso aqui no olhar de quem? De que abordagem, de que teórico, de que intérprete desse teórico, né? Então, o Pasquale, ele faz algumas críticas com relação a essa múltipla abordagem da psicologia. É bacana? Mas em alguns aspectos dificulta muito a gente, porque a gente não é só um psicólogo psicanalista que segue a abordagem psicanalista. A gente é um psicólogo psicanalista que segue uma abordagem kleiniana sobre o olhar, não sei o que, entendeu? Então, essas quebras aí dificultam um pouco a gente quando a gente vai tentar, de alguma forma, montar um conceito, procurar. Então, um exemplo, novamente falando de ansiedade. Você quer fazer um instrumento sobre ansiedade, mas você vai definir a ansiedade sobre o olhar de qual abordagem, né? Porque dependendo da abordagem, a ansiedade é algo diferente. Às vezes, dependendo da abordagem, nem existe, né? Beleza. Aí você escolheu a abordagem cognitiva. Ok. Uma abordagem cognitiva, falar de ansiedade, falando do cognitivismo, mas no olhar de qual teórico ou de qual área aí da cognitiva. Porque a cognitiva tem várias áreas, né? Tem a área do processamento de informação, que a gente estudou semestre passado, né? Que é aquela metáfora do computadorzinho. Tem tem a área da cognitiva que é sobre atributos, não, sobre aptidões, sobre habilidades. Então, aí você define a teoria, você define a área da teoria, e depois que você define a área da teoria, você ainda define o teórico que você quer estudar para basear, entende? Então, é um negócio que é um pouquinho mais complicado. É por isso que os fazedores de instrumento, eu acho que ganham muito dinheiro, porque os bichinhos passam anos e anos construindo aí as coisas, menina. Professora, então, calma. A gente precisa definir em ordem. Qual é a ordem? Teoria... O sistema que você quer trabalhar, ou seja, o seu objeto de interesse, certo? Não, no caso dessas dificuldades das teorias. Tá. Não, então, isso aí é uma sátira, né? Mas é basicamente isso. Você vai definir, depois que você define seu conceito, você vai precisar definir em qual abordagem você quer colocar esse conceito e sobre qual olhar teórico, né? De qual pessoa que falou isso, com base em quem, né? Ok, obrigada. É complicado, gente. É complicado justamente por conta desses multifatores da psicologia. É porque, gente, na psicologia, o objeto de estudo é o próprio ser humano, né? Então, cada um interpreta a partir do seu próprio olhar sobre o que é aquele fenômeno ou não. Aí, cada olhar diferente gera uma teoria diferente, menina. Aí vira uma vitamina de banana. Ok? E a magnitude, a última coisa que a gente... Última não, né? Mas assim, a magnitude é a dimensão, o tamanho de cada atributo, né? Então, por exemplo, se eu quero medir uma escala de empregabilidade, né? Não, empregabilidade não. De vulnerabilidade frente ao estresse. No emprego, no trabalho. Tô falando muito de organizacional. Vocês estão vendo, né? Chique. Aí, ok, você vai construir um teste sobre isso. O que é a magnitude? A magnitude é o quanto que aquela pessoa tem daquele atributo. Então, se eu estou fazendo uma escala de vulnerabilidade ao estresse, a magnitude é dizer se a pessoa tem muita vulnerabilidade ao estresse, dependendo da característica, né? Dependendo das características da vulnerabilidade, ou se a pessoa tem pouca vulnerabilidade ao estresse. Então, a magnitude é o tamanho, a quantidade da característica, né? Então, assim, digamos que uma das características para medir a vulnerabilidade ao estresse seja... deixa eu pensar aqui.
Gente, o que causa vulnerabilidade ao estresse no trabalho? Não sei, a pessoa... Gente, socorro. E eu tô pra comprar esse teste no... Falta de descanso? Sobrecarga... insônia é bacana. Insônia é bacana. Vamos falar de sintoma, né? Insônia. Tá, beleza. Então, vamos dizer que se a pessoa tem muita insônia, é porque ela tem uma vulnerabilidade maior ao estresse no trabalho. Então, perceba que eu atribuí uma magnitude aí. Se a pessoa tem muita insônia, significa que ela tá mais vulnerável. Se a pessoa tem pouca insônia, ela tá menos vulnerável, entendeu? Então, horas de sono, né? Pra não falar de insônia, vamos falar de horas de sono, que eu acho que é mais visível. Então, é a magnitude da característica. A característica da vulnerabilidade é horas de sono. Tá aí, uma das características. Aí eu vou atribuir uma magnitude. Se é muito, se é pouco. Se é muito, o que significa esse muito? Se é pouco, o que significa esse pouco? Ok? Então, a magnitude é a quantidade de características... Quantidade das características, não das de... características. Isso. É isso. A quantidade das características em cada indivíduo. Isso. Em cada construto, em cada definição, tá? Como assim? Em cada construto, em cada característica. Porque assim, né, tem várias características. Cada característica tem uma magnitude. Pode ser muito, pode ser pouco. Né? Aí, o que esse muito vai significar para o meu teste? Então, por exemplo, na escala de vulnerabilidade, se a pessoa tiver muitas horas de sono, eu não estou caracterizando o indivíduo em si. Eu estou falando que se ele tem muitas horas de sono, isso significa que ele vai estar menos vulnerável ao estresse, entendeu? Então, horas de... Construto mesmo? Oi? Construto mesmo? Definição. É a minha definição. O que é? Por exemplo, se eu falo de vulnerabilidade, o que é a vulnerabilidade? Como que ela se define? Entendeu? Então em cada construto de cada sistema. Isso. Ok. É a quantidade. A gente tá falando do quanto aquela pessoa precisa apresentar, por exemplo, para ser considerada vulnerável, ou quanto aquela pessoa precisa apresentar ali, né, para ela se definir como não vulnerável. Então, por exemplo, na escala Likert, naquela de 1 a 5, né? 1 a 5 não, né? Pode ser de vários números. Escala Likert não necessariamente precisa ser até 5. Mas numa escala Likert, né, que vai definir, então digamos que a pessoa defina de 1 a 10 a qualidade do seu sono. A pessoa definiu 1, a qualidade do sono. Então, se ela definir 1, a magnitude 1, dentro da representação do significado ali no meu teste, simboliza que, se ela é 1, ela está mais vulnerável ao estresse do que a pessoa que coloca, por exemplo, 7. Entendeu? Então, a magnitude é isso. É essa representação da quantidade. O que essa quantia significa? Síndrome de burnout e o estresse no trabalho. Então, Suzana, são coisas diferentes. Na verdade, a síndrome de burnout, ela provém do estresse, né? Ela não é uma característica. A síndrome de burnout é uma patologia, né? E provém do estresse. Então, síndrome de burnout não poderia ser colocada como uma característica, né? Já que é patológico. Eu acho que quando a gente vai ter uma aula só de... Tudo bem, Lívia. A gente vai ter uma aula só sobre construção de itens, tá? Então, vocês vão entender melhor como que eu consigo definir. Na verdade, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, ok? Gente, eu só pegar meu celular. Construção de quê? Oi? Construção de quê? De itens. Tá. Oi. Sobre essa questão do burnout. É burnout, né? O que tem? No caso, isso seria a patologia. Então, por exemplo, se eu fizesse um teste para tentar definir se a pessoa tem burnout. Ok. O estresse no trabalho seria uma característica, seria um dos atributos que eu usaria para medir. Mas o que é o estresse no trabalho? E aí teriam outros atributos para definir o estresse no trabalho. Então, o estresse no trabalho não é uma característica.
A característica é algo específico. Então, se eu falo de síndrome de burnout, é quase falando de sintoma, entendeu? A gente vai entender melhor mais lá pra frente. Porque o estresse, ele não é bem um sintoma. O estresse é, não sei, quase uma patologia, né? É definida aí. Então, por exemplo... É um conceito construído, né? Isso, é um construto, é um conceito. Então, se eu quiser uma característica da síndrome de burnout, eu vou ter que olhar, por exemplo... vamos ver, horas de sono é uma das características, né? Se você tá tendo poucas horas de sono, outra, uma coisa que eu inclusive, tava notando em mim, que eu tô fazendo muito isso, e é decorrente do estresse, o ranger dos dentes, é ficar mordendo aqui, forçando a mandíbula, né? Se você, por exemplo, for olhar pra isso, né? Vamos olhar aí pra quantas vezes na semana você faz isso, ou então, o quão frequente está a sua indisposição, né? Indisposição, por exemplo, até para fazer as coisas que você gosta, é um dos indicativos de síndrome de burnout aí. Então, perceba que eu falar, você está estressado? É difícil da pessoa dizer o quanto você está estressado, mas é mais fácil para a pessoa falar, por exemplo, quantas horas de sono ela dorme. É mais fácil para a pessoa dizer se ela sente muita dor de cabeça, se ela está desmotivada para tudo, se ela consegue exercer algo fora do trabalho, entendeu? Então, existe uma diferença entre as características, né? As características, elas são mais da ordem do concreto, né? Professora? Oi. O outro compromisso vai ser agora. Já? Já, agora, nesse momento. Gente, mas é o segundo ponto, não era o último? Começou de 2h30. Já vai acabar, então? Professora, eu acho que a apresentação não demora muito. Gente, Então, será que uma não... meia hora. Será que alguém não tem como falar pra gente adiar? Tem alguém na reunião agora? A professora Ana Paula. Deixa eu mandar um áudio aqui, rapidinho. Oi, professora Ana Paula, tudo bem? Você poderia pedir, será que teria como adiar o ponto para ser o último? Gente, que correria, que loucura. Gente, não tô entendendo nada. Então, é porque eu tô na comissão da semana de psicologia, né? Tá, beleza. Aí tem que apresentar o projeto pro colegiado para ser levado à frente ou não. E eu fiquei a cargo de apresentar esse projeto. Porém, o que tinha sido acordado lá na ordem, né? Que seria o último ponto de pauta. Então, daria tempo de eu dar a aula, terminar a aula e ir lá apresentar o projeto. Só que... Mas, professora, pelo que eu vi Sim, eu também vi rápido, né? Não lembro direito. Uhum. Mas, pelo que eu vi, não tinha muita coisa na pauta, não. Era uma outra coisa em primeiro e a apresentação do projeto em segundo logo, entendeu? Nossa. Então, porque não tinha outra coisa. Então, E aí depois que houver. Pelo menos é isso que eu lembro. Então vamos fazer assim, gente. Eu vou precisar sair rapidinho para apresentar o projeto, tá? Vocês aguardam, não saiam da